Fala galera, do Pedro Ferreira chegando na área com mais um vídeo pra vocês. Pós-jogo, Palmeiras e Botafogo. A derrota foi horrível. Pode colocar tudo na conta do Abel, da insistência dele, e eu acho que virou burrice. Ou como ele gosta de falar, né, que a gente fala que ele é professor Pardal. A insistência do Abel com algumas coisas está fazendo o time do Palmeiras perder jogos, e isso pode ter consequência lá na frente. Bora pro vídeo pra gente comentar tudo o que aconteceu nessa partida. Derrota que deixa o Botafogo líder, mas não tem nada perdido. No campeonato passado nós fomos buscar uma diferença de 13 pontos e nesse campeonato, na rodada de hoje, a diferença é só de 3 pontos. Bora pro vídeo. O Palmeiras jogou bem. Um jogo que eu gostei de assistir do começo ao fim, mas a derrota é obviamente que ruim, né? Faz a gente ficar em segundo. O Botafogo abriu os 3 pontos do Flamengo assim que acontecer. Se o Flamengo vencer, o Flamengo também passa o Palmeiras e deixa o Palmeiras em terceiro. O jogo, como eu falei, no geral foi muito bom. Um jogo que mostra a qualidade dos dois times. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras jogou muito bem. E sem ser aquele jogo de truncada, aquele joguinho de faltinha toda hora. E né, o jogo que não tem futebol. Foi muito gostoso de assistir o jogo. Eu acho que para quem não é torcedor nem do Botafogo e nem do Palmeiras, foi um jogo que agradou. Um bom jogo de quarta-feira à noite. Que tenhamos mais jogos assim, né? Para que o público do Brasileirão possa gostar de vez e o Brasileirão, quem sabe, se destacar ainda mais internacionalmente. Mas um jogaço, um jogo que foi bom, mas tem particularidades que eu acho que a gente precisa melhorar e se quiser ganhar o jogo lá da Libertadores e o jogo da volta contra o Botafogo no Brasileirão, precisa mexer nessas peças, precisa mexer nas atitudes que o time teve. Então, pra gente olhar para a parte positiva do jogo, o jogo foi bom para ambas as equipes e o Palmeiras se mostrou, mesmo fora de casa, muito focado no jogo, conseguiu agredir o Botafogo, mas pecou na eficiência cara a cara com o goleiro. Apesar do Palmeiras não ter tantas chances nesse jogo cara a cara com o goleiro, né, como aquela que o Flaco teve, mas foi um bom jogo. Teve alguns lances que fizeram com que o John, goleiro do Botafogo, trabalhasse muito. Para separar os primeiros pontos negativos da partida de hoje, eu acho que a insistência, como eu falei ali na abertura do vídeo, a insistência com o Marcos Rocha e com o Gabriel Menino atrapalham o time do Palmeiras. A volta do Richard Rios já é extremamente necessária. Por que eu falo disso? O Gabriel Menino teve 2 ou 3 chances na entrada da área que ele erra o arremate de forma grotesca, assim, chutando ou para lateral, ou chutando muito longe do gol, ou dando um chute muito fraco com que o goleiro consiga chegar na bola com facilidade. E se vocês assistirem os jogos do Richard Rios no jogo da Colômbia, né, nos jogos da Copa América, ele acertava cada chute na entrada da área que, fez o goleiro trabalhar ou muito ou foi golaço. O Gabriel Menino jogando nessa função de meio, não dá. E aí, trazendo para os destaques individuais, né, que eu falo que o Abel insiste e erra nessas insistências dele, de novo, o Marcos Rocha. O Marcos Rocha hoje não apoia o jogo do Palmeiras e nem defensivamente ele é bom. Você pode ver que a bola lançada para o gol do Botafogo, quando chega do outro lado da área para o Tiquinho fazer o gol, o Marcos Rocha largou a marcação. Mesma coisa o Gabriel Menino. Ele demora para fazer a recomposição e ele estava jogando atrás. E aí é onde eu falo, por que o Abel insiste em jogadores que a gente sabe que não está rendendo? Hoje eu nem vou falar do Rony. Hoje o Rony aqui não vai ser destaque, não vou falar nada, porque nem jogou bem, nem jogou mal. Ele foi muito apagado na partida de hoje. Mas também é uma insistência que eu acho desnecessária. De novo, achei que o Palmeiras insistiu com lançamentos do Everton, tentando uma casquinha ou tentando uma conexão ali com o Flaco ou com o Rony, mas que foi um tipo de lance que não rendeu nada. Não tem nenhuma jogada criada desse tipo de lançamento nos 2 últimos jogos do Palmeiras, essa insistência nesses lançamentos com o Everton que não funcionaram. Então precisamos rever isso. Um jogo também que teve muito cruzamento na área, se eu não me engano, algo em torno de 27 ou 28 cruzamentos, com 6 ou 7 cruzamentos efetivos que resultaram em uma finalização, né, pro atacante ou para quem estava dentro da área. Então, muito cruzamento sem sentido. Aquele cruzamento que a bola às vezes não chega na área ou chega muito no primeiro pau e não tem ninguém ali posicionado. Então, muito cruzamento, mas sem efetividade para chegar nos atacantes ou quem está chegando ali na área para poder fazer o gol. Eu acho que isso é recomendação da comissão técnica. Temos que pensar num jogo mais trabalhado. Principalmente porque agora o Palmeiras tem jogadores para esse tipo de jogo. Estevão, o Rafael Veiga, o próprio Aníbal Moreno joga muito bem com a bola nos pés.
Então temos que insistir mais no jogo por dentro. A chance que o Flaco tem e perde, que o John faz uma defesaça, se vocês repararem no lance, ele levanta a mão para fazer a defesa no chute do Flaco. O Flaco poderia ter finalizado melhor, dado uma cavadinha, acertado um chute um pouquinho mais alto para tirar do John? Poderia. Aí é mérito do goleiro, a gente não pode também tirar o jogador do Botafogo da equação, que foi muito bem. Como o Everton teve, 3 ou 4 defesas ali muito importantes, que ajudaram o placar ser só 1-0 pro Botafogo. Obviamente que eu acho que sai os gols, eu acho que o placar mais justo para essa partida seria um 2-2, ou um 3-2 Botafogo, ou um 3-2 Palmeiras. Era um jogo para muitos gols, mas os goleiros fizeram muito bem o seu papel e fizeram com que o placar ficasse só nesse 1-0. Falando das individualidades, o Mike, eu não consigo entender por que o Mike não joga. Ele entra em campo, muda o jogo, o Palmeiras joga melhor, mas continua lá Marcos Rocha. Eu queria entender, eu queria saber, queria ver dos comentaristas aí de futebol, ou queria ver dos repórteres de campo, ou que vão pra coletiva, por que o Mike não consegue jogar? Principalmente que o Palmeiras folgou, né? O Palmeiras ficou aí quase uma semana sem jogos, e o Mike de novo não volta para jogo como titular. Insistência no Marcos Rocha. Eu não entendo isso, tá? Por que o Fabinho não jogou no lugar do Gabriel Menino? O Fabinho vinha jogando bem. Já que nós não temos o Richard Rios e o Gabriel Menino claramente não tá bem, deixa o Fabinho jogar, talvez estreie o Patrick, né, para ver outras opções, mas insistir com o Gabriel Menino ou é para vender ou é como eu já falei, mentalmente o Gabriel Menino é fraco e o Abel não pode tirar ele, que senão perde ele de vez. Eu acho estranho. As insistências do Abel em alguns jogadores fazem com que o Palmeiras perca jogos que o Palmeiras poderia ter ganho, não com uma certa tranquilidade, mas para pelo menos ter uma sequência de futebol. Falando do meio-campo do Palmeiras, que hoje funcionou, mas o Gabriel Menino deixa o time um pouco menos efetivo, o Richard Rios precisa voltar logo. Volta logo, Richard Rios. Sai das férias, irmão, vem jogar porque você jogou bem. Tem um comentário, tem um zoom, vamos dizer assim, que ele pode estar sendo vendido ou que ele já esteja vendido. Acho pouco provável, pelo menos pelos valores que o Palmeiras falou. Multa na casa dos 116 milhões, né? E falando das jogadas do Palmeiras, quando colocou a bola no chão e jogou pelo meio, criou aquela jogada do Flaco. O Flaco perdeu o gol? Perdeu. Eu falei que o goleiro tem atuação boa, mas o Flaco perdeu o gol. Mas precisamos criar mais esse tipo de jogada. Essa jogada pelo meio, talvez uma finalização até com mais facilidade cara a cara com o goleiro. Não só a insistência de um lado com o Rony tentando correr e do outro com o Estevão tentando driblar todo mundo e cruzar para trás. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa bola no meio campo, porque defesas vão dar essas oportunidades quando a bola for bem trabalhada. O Palmeiras poderia gerar mais essas jogadas para tentar pôr o Flaco em novas oportunidades cara a cara com o goleiro. No jogo você pode ver que não teve mais nenhuma. Teve algumas de cabeça, alguns cruzamentos que ele tentou acertar, mas aí fica mais difícil, né? São bolas que precisam de mais sorte, vamos dizer assim, para poder entrar. E se o goleiro faz um bom jogo igual hoje o John estava fazendo, teve um carrinho no ar assim que o Flaco acerta e o John pega a bola no canto muito bem, é o jogo que a bola não entra. E aí é um jogo que não tem muito o que fazer. O Palmeiras batalhou e a bola não entrou. Então, jogou bem, mas acontece. Esses jogos vão acontecer. Poderíamos ser mais efetivos se tivéssemos outras peças jogando? Poderíamos. Mas aí também tem que dar o mérito ao Botafogo, que não foi só o Palmeiras que perdeu o jogo. Foi o Botafogo que conseguiu vencer. Apesar de um jogão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras. E aí pra gente falar já no segundo tempo das entradas, estreia do Felipe Anderson, claramente assim, baixo o ritmo dele, tá se entrosando com o time, mas já dá pra perceber coisas diferentes. Deu um carrinho na zaga lá, mostrando que tá voltando bem, que tá fisicamente bem. Deu dribles, conseguiu segurar a bola, conseguiu virar a bola, conseguiu algumas finalizações da entrada da área que acertaram o gol, Então parece que é um jogador para ser titular do Palmeiras. Acredito que jogando junto com o Veiga, talvez fazendo a ponta também quando o Estevão não puder, ou do lado do Rony. Tá ficando difícil para Rony, Marcos Rocha e pro próprio Gabriel Menino ficar no time titular. Tem muita gente boa pedindo passagem. Vamos ver o que o Abel vai fazer, se ele vai parar com essas insistências. O Dudu de novo entrou bem. Eu acho que não dá para pedir muito mais do Dudu. Como eu falei, são quase 11 meses parado. Uma lesão de joelho que dificulta a volta do jogador. Mas entrou bem, conseguiu fazer alguns dribles, conseguiu virar a bola, tentou alguns cruzamentos. Entrou bem. De novo, a evolução do Dudu é boa e precisa que ele jogue mais jogos para que daqui, sei lá, um mês e meio,
na hora que chegar os jogos decisivos da Libertadores, da Copa do Brasil, ele esteja voando e aí faça muito mais a diferença. O Palmeiras conseguiu jogar um jogo bom, mas quando começa as substituições do Abel, ele bagunça o time. E de novo, mais um jogo onde a gente termina Gustavo Gomes jogando de centroavante. Colocar o Caio Paulista em campo, para mim, é jogar com um a menos. Eu acho que ele não vai conseguir desempenhar qualquer tipo de futebol no Palmeiras. O Maurício, que entrou também, né, mais uma estreia no Palmeiras. Pegou pouco na bola, tentou algumas jogadas, não dá para falar muita coisa dele. Entrou em campo, vamos deixar assim, ainda não podemos ter qualquer previsão de como vai ser o Maurício no Palmeiras. E pra gente fechar, aproveita, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aqui, compartilha aí com os amigos. E pra gente fechar o vídeo, falar só um pouquinho da arbitragem pra também não colocar muita pilha que foi o árbitro que fez com que o Palmeiras perdesse. Obviamente que não, foi um jogão. Hoje o Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Fisicamente ele não consegue estar perto dos lances. E aí inverteu várias faltas. Teve falta pro Botafogo que ele deu, teve o mesmo lance pro Palmeiras que ele não deu, aí teve um lance que ele dá falta pro Palmeiras e não dá pro Botafogo. Eu não consigo entender o Daronco. Os acréscimos dele também é sempre confuso. Tem hora que ele dá demais, tem hora que ele dá de menos. E pra mim teve dois lances muito específicos, que foi o puxão no Flaco no começo do jogo, que pra mim era pra expulsão, mas se ele expulsa ali, né, ia ficar toda a historinha do John Textor, de novo, de toda a galera do Botafogo, ei, tá ajudando o Palmeiras, a arbitragem tá ajudando o Palmeiras, sei lá. Gente, é lance de expulsão, não tem o que fazer. O Flaco ia sair cara a cara com o goleiro, era o último homem. Poderia o Palmeiras ter perdido o jogo mesmo com a expulsão? Poderia. Mas aí fica essa insistência de que falar que o Palmeiras é ajudado, não sei o quê. Vamos ver aí o que o Textor vai falar. Será que ele vai falar alguma coisa do jogo de hoje? E teve mais um lance estranho, que de novo não vai para a revisão, que é o pisão no Rony. O lateral do Botafogo pisa no Rony depois da bola ter saído e nada, é marcado, né? Nem amarelo, nada. Um jogador que já tinha amarelo naquele momento. Mas aí fica essa, de novo, né? A briga de falar que o Palmeiras é ajudado. O Estevão sofreu faltas em cima de faltas e não foram dados amarelos. É como eu falei, teve dois lances do Botafogo que ele deu amarelo para o jogador do Palmeiras. Teve várias e várias faltas em sequência por rodízio no Estevão que ele não deu amarelo e quem sabe poderia até expulsar, mas poderia ter expulsado algum jogador do Botafogo com isso. Mas assim, arbitragem mal de novo no jogo de hoje, como quase todas no Brasileirão. Difícil vai ser a gente vir aqui e falar bem da arbitragem, mas tá aí o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite e se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Que a luta aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do pélio não tarda.